Oi pessoal, sejam bem-vindos à nona videoaula de Cálculo 3 e nessa videoaula nós vamos ver sobre divergente. O divergente, diferente do rotacional que a gente viu na aula passada, que é um campo vetorial, né? O divergente vai ser um campo escalar, então o divergente não vai passar de um número. E o que esse número significa? O que ele indica para nós? Ele vai indicar em cada ponto se vai estar surgindo vetores dele ou se vai estar sumindo vetores dele. Então, antes da gente ver como que calcula o divergente, vamos ver um exemplo bem simples aqui, ó. Se a gente ver aqui, ó, tá surgindo vetores desse ponto daqui do meio, né? Se a gente for ver, todas as setas eles estão surgindo daqui, ó. Se a gente for encarar isso aqui como se fosse água, é como se aqui, ó, ele tivesse uma torneira, né? Tá saindo água daqui e tá indo água para tudo quanto é lugar. Então, nesse caso aqui, tá surgindo vetores, né? Tá surgindo água, ou se não, poderia ser um vento, né? Aqui tem um ventilador, tá surgindo vento por aqui. Pode ser o que a gente quiser. Só que é importante a gente saber que tá surgindo alguma coisa desse ponto daqui. Então, o que isso quer dizer? Que aqui a gente tem uma fonte de alguma coisa. Mas e se fosse o contrário? E se fosse dessa forma daqui, ó. Tá todo mundo apontando aqui no meio, como se aqui no meio ele estivesse sugando alguma coisa. Se fosse o vento, ele tá sugando o vento aqui ao redor. Se for água, é como se aqui, ó, tivesse um ralo, né? Ele tá sugando a água que tá aqui em volta. Então aqui ele vai estar sumindo com as coisas que tiver aqui ao redor, né? Ele vai ser um sumidouro. Só que a forma da gente identificar isso, sem a gente ter o gráfico aqui da função, é através do divergente. Se o divergente deu um número positivo, quer dizer que tá surgindo água, vento, tá surgindo vetor de algum ponto específico. Já se for um número negativo, quer dizer que nesse ponto específico ele está sumindo. E como que a gente calcula então o divergente? A gente nada mais vai fazer do que o produto escalar do nosso nabla com a nossa função. Então vamos pegar essa função que a gente acabou de ver ali, ó, que vai ser uma função de duas variáveis, função extremamente simples, né? Vai ser menos x e menos y, que é essa função daqui que a gente acabou de ver. Ele está sugando a água aqui no meio, não é? Então quer dizer que tem que dar um número negativo nesse ponto daqui do meio. Então o que a gente tem que fazer? Produto vetorial entre essa função daqui e o nosso nabla. O que é o nabla? Como a gente já viu antes, o nabla nada mais é do que um vetor de derivados aqui, né? Vetor de derivadas parciais, que vai ser isso aqui, né? Então, se a gente vai fazer o produto escalar disso aqui, produto escalar, como a gente vê lá em geometria analítica, vai ser o quê? Isso multiplicado por isso multiplicado por isso. A gente vai multiplicar cada uma das coordenadas e somar todo mundo. Então, o nosso divergente, a gente pode escrever dessa forma daqui, ó, divergente de alguma função. Ou se a gente quiser, a gente também pode escrever dessa forma daqui, ó, produto escalar entre o nosso nabla e a nossa função. Então, esse daqui que vai ser o nosso divergente, ó, produto escalar entre os dois. Então, a gente multiplicando isso com isso daqui, ó, vai ficar o quê? A derivada parcial de menos x em relação a x. Mas, agora, multiplicando isso com isso aqui, vai dar a derivada parcial de menos y em relação a y. Agora, derivando esses dois aqui, então, esse aqui vai dar menos 1, né? Esse aqui vai dar menos 1. Então, mais menos 1 vai ficar menos 2 no total aqui, né? Agora, observa, deu um número negativo. O que isso quer dizer? Que a nossa função, de forma geral, ela só está sumindo com a água aqui. Não tem nenhum ponto específico que está surgindo água. Então, todos os vetores dessa função daqui, ó, eles estão sendo sugados. Todos estão sumindo. Essa função ela tende a sumir com todas as forças que estiverem aqui. Já a função oposta aqui, ó, se a gente tivesse a função x e y, já é o totalmente contrário, né? Ele vai estar surgindo água. Então como que ficaria nesse caso? A função seria x e y aqui, né? Aí o produto escalar delas vai ser o quê? Derivada de x e de y em relação a x e a y. Então aqui vai ficar 1 e esse aqui também vai ficar 1, né? Então, 1 mais 1, 2. 2 é positivo, né? Então quer dizer o quê? Que ele está atuando como uma fonte. Nessa função daqui, ela só surge água. Não tem momento algum que a água ela está sumindo, né? Mas e se a função, ela fosse essa função daqui, ó? Ela fosse a função yx. Como que ficaria aqui o divergente dela? Vou fazer a mesma coisa aqui, né? Derivar o primeiro em relação a x, que nesse caso aqui vai dar 0, né? E derivar então o segundo em relação a y, que também vai dar 0. Deu 0 aqui o divergente dele, né? Se deu 0 o divergente, quer dizer que os vetores, eles estão se conservando, né? Não está surgindo e não está sumindo. Então a quantidade vai sempre se manter a mesma. Se fosse água, por exemplo, sempre ia ter a mesma quantidade de água. Então como que fica o gráfico dessa função aqui? Se eu for colocar aqui, ó, y e x, o gráfico vai ser esse daqui, ó. Se a gente observar, faz sentido, né? A água tá vindo de um lado e ela vai para o outro. A água que tá chegando de um lado, ela sempre tá só mudando o sentido dela, né? Então faz total sentido no caso dessa função daqui. A água não tá surgindo nem sumindo, né? Ela não tá atuando como fonte e nem como sumidouro. Mas e se o gráfico fosse esse gráfico daqui, ó? X ao quadrado e y ao quadrado. Agora já ficou um negócio bem complicado da gente ver, né? Então vamos tentar melhorar a visualização disso aqui. E deu nisso aqui, que ainda tá um pouco complicado, né? Da gente saber. A água está surgindo ou ela está sumindo nesse caso aqui? Para a gente saber disso, basta calcular o divergente da função, né? Então vamos ver aqui, ó. A função é x ao quadrado e y ao quadrado. Então o divergente dessa função daqui ficaria o quê? A gente deriva o primeiro em relação a x, o que dá 2x, e o segundo em relação a y, o que dá
2y. Agora aqui, o produto escalar, o nosso divergente, né, não deu um número, ele deu uma função daqui pra gente. Então o que isso quer dizer? Que a cada ponto vai variar. Pode ser que em algum ponto a água esteja sumindo, e pode ser que em algum ponto aqui a água esteja tendendo a aumentar a quantidade, né? Por isso que ele deu o valor aqui pra gente em uma função. Então no ponto 1, 2, por exemplo. No ponto 1, 2, a gente vai substituir o x por 1, que vai ficar então 2 mais, e depois o y por 2, né? Então 2 vezes 2, 4. 2 mais 4, 6. Aí, ó, deu um número positivo, né? Então quer dizer que nesse ponto daqui, a água está tendendo a surgir. Mas e no ponto então, 2, 6. Ponto 2, 6, a gente vai fazer a mesma coisa. Substituir o x por 2 e o y por 6. Que vai dar então 4 mais 12, né? O que deu 16. Deu um número maior, né? O que isso quer dizer? Que nesse ponto daqui, a água está tendendo a surgir em maior quantidade do que no ponto anterior que a gente tinha visto. Mas nem todo lugar dessa função vai estar surgindo água. Porque imagina nesse ponto daqui, ó. Menos 1 e menos 3. Substituir no x e y, a gente vai ter menos 2 mais menos 6. Esse aqui vai dar menos 8. Então o que isso quer dizer? Que nesse ponto daqui, a água está tendendo a sumir. Então, olha que interessante. Nessa função daqui, a gente tem os dois casos, né? A gente tem alguns pontos que a água ela tende a surgir e alguns pontos que a água tende a sumir, né? Tentando interpretar o gráfico, talvez fique até um negócio meio complicado, né? É como se a água que tivesse aqui, ó, ela estivesse sendo sugada por um ralo que tem aqui. Só que nesse mesmo rumo pra cá, ó, tem como se fosse uma torneira, né? Que tá jogando água também. Então é como se ele estivesse sugando a água e jogando ao mesmo tempo, né? Então o divergente, ele serve mais pra nos falar isso. Se tal ponto está atuando como uma fonte ou como um sumidouro. E tem um teorema também que é muito interessante, que ele fala o quê? O divergente de rotacional de alguma função sempre vai ser zero. E por que isso aqui acontece? O rotacional de uma função, como a gente viu na videoaula passada, é essa fórmula daqui que a gente vai usar para calcular ele, né? Enquanto o nosso nábula, você escrever aqui embaixo, a gente tem o quê? Que o divergente é o produto escalar. Então, só fazer o produto escalar dessas duas funções aqui, eu vou saber o resultado. Então, isso multiplicado com a primeira coordenada, segunda coordenada multiplicada com a segunda e a terceira com a terceira, né? Então, como que ficaria isso aqui? Multiplicando o primeiro aqui, a gente vai ter a derivada de segunda ordem, né? Do r em relação a y, depois em relação a x, né? E a gente vai fazer a mesma coisa com todas as coordenadas aqui. Aí, fazendo isso aqui para todos os componentes, a gente sempre multiplicando cada uma das derivadas aqui por cada um dos componentes e sempre mantendo o sinal, né? Já que a gente está somando tudo, a gente vai ter isso daqui que a gente chegou aqui embaixo. Aí se a gente for reparar bem, tem elementos que são iguais aqui, né? Por exemplo, esse aqui, ó, é o mesmo que esse aqui, só que negativo. Porque como a gente viu lá em cálculo 2, mesmo derivando em ordem diferente, a gente chega no mesmo resultado, né? Então quer dizer que isso e isso é a mesma coisa, só que eles têm sinais diferentes. Então a gente pode cortar isso com isso. Já que um tá somando e o outro tá subtraindo, vai dar zero, né? A mesma coisa com esse P daqui, ó. Esse daqui a gente pode tirar com esse aqui, já que são a mesma coisa. E esse daqui que tá somando com esse aqui que tá subtraindo. Então no final a gente vai cortar todo mundo, tá vendo? Tá pra restar quem? Nada. Então o divergente do rotacional de alguma função sempre vai ser zero. Então no mais, foi essa videoaula. É só a gente fazer o produto escalar que a gente vai estar calculando o divergente. Bem tranquilo, bem rapidinho. Mas qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima videoaula.